Oi, pessoal! Bem-vindos à segunda aula do curso de extensão Manipulação e Visualização de Dados Ecológicos no R, promovido pela Universidade Estadual de Maringá, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais. Eu sou a Dani, sou uma das coordenadoras e também uma das ministrantes desse curso. A aula de hoje será uma introdução à produção de gráficos no R usando o pacote ggplot. Vamos para o R, então? Quem não possui o pacote, então o primeiro passo é instalá-lo. O comando para isso é install packages. E aí é só escrever, entre aspas, o nome do pacote, que é ggplot2. Ops, eu já tenho o pacote, tá? Não vou instalar de novo, não. Com o pacote instalado, a gente precisa carregá-lo. Para isso, a gente usa o comando library e reescreve o nome do pacote. Dessa vez, sem aspas, tá? Pronto, carregado. Vamos agora obter o nosso conjunto de dados. Eu vou aproveitar aqui já um pedaço do meu código, porque já mostrei para vocês na aula passada como criar esses vetorzinhos de variáveis, lembra? Aqui elas são um pouquinho diferentes, mas mais ou menos a mesma estrutura. A gente tem, então, riqueza, temperatura, a região tropical e temperada e os países que compõem essa região desses nossos dados. Mas agora, a gente vai trabalhar esses dados dentro de um data frame, porque é o tipo de objeto mais comumente utilizado, eu acredito, para construir gráficos e para manipular os nossos dados ecológicos. Uma função para isso é o cbid. Ele vai juntar esses vetorzinhos em um data frame. Então, se eu usar o cbid, então cada vetorzinho vai virar uma coluna no data frame, mais semelhante ao conjunto de dados que a gente já tem, geralmente, né, tabulado. Então, vamos lá, vou chamar de dados, cbind.dataframe. E aí, agora é só colocar e separar entre vírgulas os vetores riqueza, temperatura, região e país. Se a gente usar esse comando aqui, head dados, nós vamos conseguir observar as primeiras 6 linhas desse nosso conjunto de dados, para a gente perceber como é que eles estão organizados, a estrutura, ver se está tudo certo. Então, riqueza, temperatura, região e país. Então, gente, a gente agora pode começar a criar nossos gráficos com esse conjunto de dados. Vamos começar pelo boxplot. A gente vai criar hoje os mesmos gráficos que criamos na aula passada, sem o uso de pacotes, e também mais alguns extras. O ggplot, ele tem uma receita. O primeiro passo é escrever ggplot, que é a função para criar o gráfico, e aí a gente pode colocar aqui, como primeiro argumento, eu vou até escrever aqui, data igual a dados, que é o nosso conjunto de dados, é o nome do nosso conjunto de dados. E a gente pode daí colocar esse AES aqui. O ggplot, ele é como se fosse um mapa, e a gente tem que colocar as informações de formas coordenadas. Então aqui a gente coloca no nosso eixo X, quem é a variável do eixo X. Então nesse caso, no eixo X, a gente quer a região. Então eu coloco região. E o eixo Y é a variável resposta, que nesse caso é riqueza. Se eu fizer só isso, eu não informei nada. Se eu coloquei ggplot, os dados, e aqui, né, quem é a variável X, quem é a variável Y. O que vai acontecer? Eu já vou rodar. Ele criou um gráfico vazio, vamos dizer assim, mas ele já informou, né? Quem está aqui no eixo X é a região, que é tropical e temperada,
e no eixo Y uma riqueza. Mas nós não temos aqui um box plot ainda. Porque, na verdade, com a mesma receita, a gente pode criar vários tipos de dados. Eles chamam de objetos geométricos. Então, a gente tem o box plot, é um tipo, que é o G1 box plot. Para fazer uma linha, é o G1 H-line. Para fazer pontinhos, scatter plot, é o G1 underline point. E assim vai, tem uma infinidade de tipos de objetos geométricos que a gente pode criar para visualizar os nossos dados. E então a construção do ggplot ela é feita por meio de camadas. Então a primeira camada é essa, e agora a gente pode ir incluindo várias camadas. Para incluir essas camadas, aqui a gente usa o maisinho para mostrar que tem continuidade, né? Elas pertencem ao mesmo roteiro de código para formar aquele gráfico. Então, para isso, eu vou colocar esse maisinho aqui no final da linha e vou incluir a minha próxima camada, que será o G1 underline, tem vários, né? Box plot. Vou fazer só isso, que ele já vai construir agora, né? A gente vai observar aqui o box plot. Vamos rodar para ver? Agora ele incluiu aqui o box plot da região tropical, temperada e sua riqueza. Vamos agora editar o gráfico, como a gente editou anteriormente. Então, para editar é mais uma camada. Então, eu coloco mais e vou mexendo. Vamos editar primeiro os títulos dos eixos. Para isso, o comando é labs e a gente coloca X, o texto de X, vamos escrever região, vou pôr inicial maiúsculo e acento. E aqui no Y vamos escrever riqueza de espécies. Riqueza de espécies. Faltou colocar o Y, mas vi que não mudou nada. Y igual a riqueza de espécies. Já alterou, né? Mas ainda tá pequenininho, a gente vai editar. Então, um próximo passo é alterar esse fundo. Tá vendo que o fundo do default ele é meio cinza, com essas linhas de grade, a gente pode alterar. E ao mesmo tempo, a gente pode alterar também o tamanho das letras, né, e dos números. Um comando que faz isso tudo de uma vez, que é maravilhoso, é esse aqui, ó. Esse tema, vamos dizer assim. Olha quanta coisa a gente pode alterar, tá vendo? Muita coisa com ele, muita coisa, ó. Então, ele serve para remover as linhas, para alterar o formato dos títulos. Nossa, para muita coisa. E tem vários tipos de tema. Se a gente usar alguns aqui, ó, tá vendo? Que eles já estão... A gente vai, na verdade, agora usar um desses, ó, que eles já dão tudo de uma vez, vamos dizer assim, como se fosse um pacotinho pra gente escolher de opções de fundo. Por exemplo, esse aqui é um que eu gosto. Eu vou só alterar pra vocês verem, ó. O que ele fez? Ele removeu as linhas que estavam aqui no fundo, deixou o fundo branco. E agora a gente tem apenas a linha do eixo X e do eixo Y. O que é bem bacana, né? São as linhas que trazem informação desse nosso quadrinho. Um outro que eu gosto bastante também é esse aqui, ó. BW. Algumas linhas ainda permaneceram, mas ele removeu, acho que as maiores ou as menores, removeu algumas linhas. E o fundo é branco. Eu gosto desse aqui, por exemplo. E aqui a gente pode usar esse comando aqui, base size, para aumentar de maneira proporcional os títulos dos eixos e essas informações aqui dos eixos também de uma vez. Eu acho ótimo. Então, por exemplo, se eu colocar um 18, ele vai aumentar bem, ó. Viu que beleza? Tudo no mesmo comandinho. Já removeu várias coisas, né? Vamos supor que eu gostaria de manter esse quadradinho fechado,
mas eu gostaria de remover essas linhas da grade. Então a gente pode usar esse comando aqui agora. Mais o maisinho para adicionar outra camada. O comando daí é aquele só o tempo que eu mostrei para vocês. E pra gente remover essas linhas, a gente usa esse comando aqui, pane.grid major. Essa aqui remove as linhas mais grosseiras. Aí a gente tem que escrever assim, pra deixar vazio, isso, desse jeito. Vai ficar vazio. Vamos rodar pra vocês verem, vai sumir as mais grosseiras. Ó, viram que sumiu? Aquelas que estavam aqui, né? E agora a gente vai remover também essas que sobraram. E aí o comando é esse. Quando eu coloco assim, ele tira dos eixos X e Y. Eu posso remover só do X ou só do Y também. Aí a mesma coisa, esse element blank aqui, deixa tudo vazio. Ó, ficou legal também já, né? E veja que simples que foi, né, pra editar, pra tornar um gráfico um pouco mais agradável visualmente. Eu vou mostrar agora pra vocês mais algumas coisas que a gente pode fazer com esse tema, mas provavelmente o gráfico vai ficar feio. Mas é só pra gente entender mais forma de editá-lo, né, caso a gente precise. A gente coloca esse maisinho e vamos continuar. Vamos supor que eu gostaria de deixar o temperado tropical destacado, deixar em negrito, por exemplo. E trocar de cor e alterar o ângulo, sabe? Quando a gente quer deixar mais deitadinho, mais tortinho. Para isso a gente usa o theme. Vamos alterar do eixo X. Então é x.test.x. Então, altera aqui do eixo X. Aí eu quero alterar os elementos de texto, né? Que é a informação textual que ele tem ali nesse eixo. Se eu colocar face igual a bold, acho que tem que ser entre aspas, vai ficar negrito. A gente pode rodar já. Vou rodar esse pedaço. Ó, deu uma destacada, né? Eu posso também alterar essas cores. Para isso, eu vou usar color. Vamos dizer que eu quero usar o roxo. Purple. Ah, não ficou legal. Ah, tá, gente. Eu tenho que colocar... Eu fechei o parênteses aqui na hora errada. Pronto. Agora foi, ó. Ó, a gente alterou a cor. E pra alterar... o tamanho também, daí é size. Ó, eu tenho que alterar aqui dentro. Size igual a... tá bem grande. 14. Não mudou muito. Vou botar um size igual a 20. Ficou enorme, né? Vou dar um enter aqui. E, aquela parte que eu comentei, sabe? Da angulação. A gente usa angle. Aí pode ir testando, né? Se eu colocar 0. Se eu colocar 0, vai ficar do jeito que tava. Se eu colocar 90 graus. Ó, totalmente viradinho, né? Se eu colocar um 45, vai ficar meio tortinho. E assim vai. A gente pode fazer a mesma coisa com o eixo Y, mas aqui é só alterar no local de X, colocar Y. Por exemplo. Que mais? Uma outra coisa que a gente pode fazer é inserir linhas. Então, a gente coloca um maisinho e escreve G-on, underline. H-line, ela coloca linhas horizontais, assim, no gráfico. E a V-line, essa aqui,
ela coloca linhas assim, verticais. Vamos colocar uma linha horizontal, então é H-line. E aí, é bem intuitivo. Por exemplo, o primeiro argumento é esse aqui, ó. É H-line, Y-intercept, se eu não me engano. Esse. E aí, eu tenho que informar onde quer que eu quero que essa linha passe no meu eixo Y, porque ela vai passar por aqui, né? Porque ela é horizontal. Vamos supor que eu quero que ela passe bem aqui, no 40. Eu vou por 45. Ó, vamos rodar. Ó, o default, né, a opção padrão, ela é uma linha sólida. A gente pode trocar por uma tracejada, por exemplo. Para isso, a gente informa o tipo da linha aqui e escreve desert. Legal, né? Ó, ficou tracejadinha. Eu gosto bastante dessa. E a gente pode também alterar o tamanho. Size igual a 2, se eu não imaginar. Ficou bem grossa essa. E a cor? Color igual a... blue. Não, vermelho. E como eu comentei, né? O V-line é a mesma coisa. A gente tem que pôr um V aqui. E aqui, no local do Y, daí o intercept é V... não, é X-intercept aqui, né? Porque daí, onde ela passa no eixo X. Aqui é um pouco complicado de perceber porque é uma informação categórica, né? Mas ele entende, quando é categórico, ele entende aqui como 1 e aqui como 2. Então, se eu quiser pôr uma linha bem aqui no meio, eu posso usar 1.5. Vou copiar aqui pra gente fazer, ó, só pra vocês verem. V-line. Aí, aqui é o X. E eu vou colocar 1.5 pra criar uma linha bem no meio. Viram? Então, as formas de usar as linhas. Tem também como portinha de regressão, tem vários comandos interessantes. Outra coisa que a gente pode querer fazer, para alguns gráficos, isso funciona para os outros gráficos, viu, gente? Funciona para o scatterplot, para o gráfico de barras também, o que fizer sentido, né? Ele é padrão para os outros também. Esse comandinho aqui também é bem interessante, ó. Chord flip. Pode ser que você queira, por algum motivo, alterar o eixo X e o eixo Y, o sentido dele, inverter esse gráfico. E aí, para isso, você usa esse comando, chord flip. Ó, veja que agora a variável resposta tá aqui embaixo, no eixo X, e a preditora tá aqui no eixo Y. É bem estranho, mas até para meta-análise, para alguns tipos de gráfico, fica interessante informar desse jeito. E, nossa, esse gráfico tá horrível, né, gente? Eu só construí pra gente manipular, conhecer as opções de edição. Mas eu tô bem incomodada. Vou até rodar de novo um pouquinho mais limpo. Vou deixar aqui o comando. E vou rodar de novo um pouquinho mais limpo. Eu vou tirar esse monte de coisa aqui que não precisa. Pronto, eu já rodei um pouco mais limpinho. O que eu quero mostrar para vocês agora, um outro comando que eu acho legal para explorar os dados, que é esse aqui, ó. É geom underline, não sei falar direito, digita. E aqui, com esse comando aqui, a gente consegue incluir bolinhas, sabe? Para mostrar onde é que os pontos são distribuídos ao longo do nosso boxplot. Eu acho que fica bem interessante para explorar e visualizar bem esses dados. A gente pode pedir para ele pintar cada bolinha de cor diferente, de acordo com alguma coisa. Por exemplo, nossa região tropical e temperada, ela está dividida por alguns países. A gente pode pedir para que esses países sejam destacados em cores diferentes na região tropical e temperada. Então,
Então, para isso, a gente usa color. Eu vou chamar de país porque é o nome do que a gente criou, né? Da nossa variável aqui em cima. Vai pintar cada país de uma cor. E aí a gente escolhe o tipo que a gente quer, né? O tipo de símbolo. Aqui a colinha eu acho que é a mesma do R básico. Por exemplo, o 21, eu acho que ele é aquela bolinha que não é preenche, aquela bolinha que tem um contorninho. E vou mostrar primeiro pra vocês assim. Ó. Então ele pintou, destacou as bolinhas do, né, que são as observações, na verdade, ao longo do nosso boxplot. E aqui tem essa legenda que indica o país: Alemanha, Bolívia, Brasil, Colômbia e Finlândia, e a sua cor respectiva. Mas essa legenda aqui é meio feia, acho que a gente não precisa dela. Por exemplo, né? A gente pode remover. Aí, para removê-la, é só escrever isso aqui, ó. Esse comando, show.legend, entre aspas, a gente escreve falso, maiúsculo. Ó, sumiu. E a gente pode também alterar esses pontos que são bem espalhados, né? Deixar eles um pouquinho mais próximos um do outro. Ah, tá, gente. Não precisa colocar entre aspas, não. Deixa eu ver se é isso que deu essa mensagem. Ah, foi. Pronto. E a posição. Position igual a aí se eu coloco isso aqui, daí fica só um pouquinho separadinho entre si, sabe? Ele não altera muito. Se eu colocar zero, eles vão ficar na mesma linha. Nesse caso, tudo bem, porque tem poucos, né? Mas quando a gente tem muito ponto, eles ficam sobrepostos. Aí é legal deixar um espacinho entre eles. Pronto! A gente construiu o nosso boxplot usando o pacote ggplot e a gente já editou de várias formas, né? Vamos então para o nosso próximo gráfico? Vamos construir agora um outro tipo de gráfico, o scatterplot. Então, vamos lá. Vejam que o começo do gráfico é parecido com o do boxplot. A gente informa quem são os nossos dados e informa a variável do eixo x, que é a temperatura. Agora, o scatterplot, em vez de região tropical e temperada, nós vamos usar no eixo x a temperatura, né? E o y vai continuar sendo riqueza. O primeiro passo, então, é adicionar a camada referente ao tipo de objeto geométrico. Nesse caso, é um scatterplot. E a gente precisa colocar pontinhos, né? Então, o comando é g1_point. E... vamos pôr só isso no começo. Ó, já construímos um gráfico de dispersão da temperatura versus riqueza. Vamos agora editar, né? A gente pode querer pintar, separar, sabe? Essa temperatura, quem é a região tropical e temperada. Como a gente fez aquele gráfico da aula anterior, que eu comentei que é um gráfico que representa geralmente a análise do tipo ANCOVA, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, para isso, a gente usa o AS col igual a região.
E eu vou aproveitar para aumentar o tamanho da bolinha. Tá um pouco pequeno. Ó, em rosinha temos a região temperada e em azul a região tropical. Vamos alterar agora o título do eixo, fundo, como a gente fez nos gráficos anteriores. Eu vou usar aqui o Theme Underline Classic. E já vou aumentar, né, o tamanho das letras. Essa legenda, ela tá me incomodando muito, porque ela ocupa um espaço enorme do nosso plot. E a gente pode removê-la, a gente pode alterar a posição, a gente pode colocar ela na posição que a gente quer. A gente pode fazer várias coisas com ela. Eu digo a legenda da região tropical e temperada. Vamos, por exemplo, colocá-la lá em cima. É assim, então, comando tm, aí a gente escreve legend position, ou seja, a posição da legenda, onde que vai ser? Ah, quero pôr lá em cima. Ó. Foi lá em cima. Quero colocar embaixo. Bottom. Ó, ficou, ops, ficou aqui embaixo. E também a gente pode colocar lá dentro do gráfico. É o que eu acho que é bem interessante. Para colocar dentro do gráfico, em vez de escrever aqui parte de cima ou de baixo, a gente coloca as coordenadas da posição que a gente quer que ela fique. Nesse caso, em vez de entender aqui, se eu quero que ela fique aqui, eu não vou colocar como a gente fez anteriormente, na aula anterior. 10 e 80, não. A gente tem que pensar que aqui vai de 0 a 1 e aqui de 0 a 1. Eu quero por aqui, nesse espaço. Então, eu preciso pensar mais ou menos onde que seria na escala de 0 a 1. Primeiro x, depois o y. Então, aqui no x, eu quero bem aqui, então, no comecinho, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, 0,27. E no y é bem no finalzinho. Então, eu já vou colocar 0,97. Ó, ficou lá em cima, né? Ficou legal. Eu acho que eu coloquei muito em cima e já sumiu a parte da região que tava chamando de região, sabe? Vou colocar um pouco mais pra baixo pra ver se ela aparece. 8,7. Ó, isso mesmo. O que foi legal, porque na verdade pra mim isso aqui é desnecessário, né? A gente pode remover esse região. Esse foi um truque que eu não conhecia. Não sei se na hora de salvar ele vai sumir ou não. Mas a gente pode remover mesmo, sabe? Esse texto. Para isso a gente coloca esse argumento aqui. Legend. Ponto. Porque isso é o título da legenda, a palavra região, né? Para remover, a gente escreve, chama, né, legend title e escreve element blank. Deixa vazio daí, só coloca o parênteses. Ó, removeu. Vou colocar aqui pra baixo, vou alterar aqui pra vocês verem que ela sumiu mesmo agora. Ó, ela sumiu. E já ficou agradável, né? Eu acho que é bacana deixar a corzinha pra indicar que o rosinha é temperado e o azul é tropical. Uma outra coisa importante que a gente não fez ainda é alterar os títulos da legenda, né? O comando elapse, como a gente já viu pro boxplot, a gente pode criar um título para colocar aqui em cima do gráfico. Por exemplo, riqueza versus temperatura. E alterar também o título do eixo X e do eixo Y. A gente coloca X, temperatura, vou pôr inicial maiúscula. Y igual a riqueza de espécies.
Ó, então criamos esse título aqui em cima e alteramos o título dos eixos. Uma outra coisa que é interessante de utilizar com esse tipo de gráfico de dispersão é esse comando aqui, ó. G1 underline smooth. Ele insere meio que um ajuste do nosso modelo. Vamos supor que eu quero um ajuste linear de cor black. Aí vai criar uma linha para ajustar os nossos pontos. E vai preencher com erro padrão. Tem como alterar isso aqui, pensar no seu modelinho, mas só mais para vocês verem como que fica visual. Ai, desculpa, esqueci de colocar o black entre aspas. Aqui tá usando a fórmula y modelado por x, né? E é isso mesmo, ó. Vejam que ele ajustou uma linha aqui para os nossos pontos, né? Como se fosse uma regressão linear, provavelmente normal. Mas dá para alterar, explorar esse comando aqui também, ele é interessante para esse tipo de gráfico. O próximo gráfico que iremos construir será do tipo gráfico de barras. Imagine que gostaríamos de saber quantos países temos na região tropical e na região temperada do nosso conjunto de dados e qual a frequência destes países em cada região. Para isso, começamos também com ggplot, informamos os nossos dados. Aqui no AES a gente coloca a região no eixo X, tropical e temperada. E aí, para aproveitar o conjunto que a gente já construiu, uma forma de criar esse gráfico é utilizar fill, que seria o preenchimento, e o preenchimento seria o país. Essa é a primeira camada, né? A próxima, a gente já indica como vai ser esse gráfico. Então, a forma geométrica para o nosso gráfico de barras é o G1 bar. E daí a gente coloca position igual a stack. E eu gosto de colocar esse color igual a black, ele vai fazer entre aspas, um contorno da barra de preto. Então, esse argumento aqui, position, que a gente escolheu o stack, quer dizer que a gente vai querer que os países fiquem empilhados, um em cima do outro. Eu já vou rodar aqui para vocês verem a carinha do gráfico. Ó, vejam, então nós temos aqui região tropical e temperada. Os países, ó, por exemplo, na região temperada, Finlândia e Alemanha. Na região tropical, temos azul Colômbia, Brasil e Bolívia. Já construímos, então, nosso gráfico de barras. E aqui é a contagem, né? Então, quantas vezes apareceu cada um desses países. Então, vamos agora editar um pouquinho esse gráfico. A gente pode mudar, como a gente já viu, as legendas. Eu vou deixar x igual a região e y igual a... vou colocar número de ocorrências. E alterar o tema. Vou deixar aquele que remove as linhas, fora as linhas do eixo X e Y. O base size para alterar o tamanho. Acho que é isso. A gente pode mexer aqui na legenda também. Ó, tá escrito pais, na verdade, né? A gente pode alterar para alguma outra coisa.
Uma das formas de fazer isso é assim, ó. A gente vem aqui, escreve scale, fill, porque isso aqui, os países, foi o preenchimento do nosso gráfico de barras, né? E a gente coloca assim, name igual, aí entre aspas a gente pode dizer o que que é. Vou escrever país. Olha, ele alterou, tá vendo? Deixou inicial maiúscula e acentuou aqui no i. Bacana, né? Mas o gráfico de barras também é muito comum, além de usar desse jeito, né, empilhadinho, a gente querer que os países fiquem lado a lado, para a gente enxergar melhor, talvez, o número de ocorrências. Para isso, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse código, vou colar aqui embaixo e vou só alterar algumas coisas nele. A principal coisa que eu vou alterar, talvez a única, acho que é a única, é a posição. No lugar desse stack, que deixa empilhadinho, eu vou colocar Dodge 2. E aí, ao fazer isso, ele vai agora, o gráfico vai mudar, e em vez de ficar empilhadinho, vai ficar um do ladinho do outro. Vou rodar para vocês entenderem. Assim, também é interessante, né? A região temperada e tropical, para ver o número de ocorrências, né? Quantas vezes esses países foram amostrados, talvez fique um pouco mais claro. Tipo, claramente, a Alemanha, a gente teve 2 Alemanhas e 4 Finlândias na região temperada, por exemplo. E a mesma coisa, né? Para remover as linhas, a gente usa da grade aquele argumento, né? Então a parte de edição é bem parecida com os outros gráficos também. Vamos para um próximo gráfico? O próximo gráfico que iremos fazer é um tipo de gráfico super útil, que é aquele que demonstra a média e o desvio padrão ou erro padrão, alguma medida de dispersão. Só que eu não conheço nenhuma forma de construir esses gráficos sem antes a gente obter essas medidas, por exemplo, de média, de erro padrão ou desvio padrão. Então, antes de construir esse gráfico, nós iremos obtê-las utilizando esse pacote aqui. O Plir. Eu não vou instalar porque eu já tenho, então eu vou só carregar. A função que eu vou utilizar aqui desse pacote, ela é bem interessante. Ela chama ddply. E ela pega um conjunto de dados, divide e calcula alguma coisa, aplica alguma função a esse subconjunto de dados e retorna em um data frame. Eu não vou explicar com profundidade porque não é o objetivo dessa aula. Essa aula é mais visual, para a gente enxergar os nossos resultados graficamente. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com manipulação de dados e ver melhor esse tipo de coisas. Então, no ddply, a gente informa o conjunto de dados e informa no que a gente quer dividir. Aqui, gente, eu quero obter a riqueza média e o desvio padrão para a região tropical e para a região temperada. Então, eu vou dividir os dados em região, que é tropical e temperada. E eu vou aplicar aqui essa função chamada summarize, que é bem legal. E aí eu quero obter várias coisas. Quero obter o N. O N eu posso obter, por exemplo, pelo length de riqueza. Quero obter a média, vou chamar de S. Para obter a média, eu escrevo min de riqueza. Escrevo só assim, porque ele sabe que eu quero dividir isso, calcular isso separadamente para cada região, porque eu informei ali acima. Vou calcular o SD, que é o desvio padrão. Então, é o SD de riqueza. Para calcular o SE, vou aplicar a fórmula e vou dividir o SD pela raiz, né? SQRT é a função de raiz quadrada do N, né? Que é o N amostral.
de cada subgrupo. SD é a função de desvio padrão, minha de média. O length ele conta número de elementos de um vetor, nesse caso de riqueza, né? Então ele vai informar para a gente o número de amostras, por exemplo. E é isso. Vou rodar para vocês verem. Então, ó, desse nosso conjunto aqui de dados, que a gente não tinha médio, desvio padrão obtidos, agora a gente tem esse conjunto de dados novo aqui, que é o ideal para a gente construir os gráficos de média e de desvio padrão. Ó, a gente tem para a região temperada e tropical as seguintes informações: o N, a riqueza média, o desvio padrão e o erro padrão. Agora, podemos construir o nosso gráfico de média e desvio padrão. Vou fazer esse primeiro. Então, a função de ggplot, como já vimos. Agora, vamos utilizar dado sumário, em vez de só dados. No AS, nós queremos quem? A região. E no Y, a média, né? Então, aqui a gente coloca região. E no Y, a gente coloca a média, que eu chamei de S. Mas, a gente vai utilizar aqui dois tipos de formas de construir o gráfico, dois tipos de objetos ou formas geométricas. Um é o geom, esse aqui é novo, error bar. Ele constrói aquela barrinha do erro. Aí a gente utiliza o AES aqui dentro e indica Ymin e Y máximo, ou seja, até onde no eixo Y vai essa barrinha. Então, a gente começa com Ymin. Como que a gente demonstra o desvio padrão graficamente, né? O desvio padrão ele é em relação sempre à média, lembra? Ele é aquilo para baixo, aquela informação que a gente tem para baixo e para cima da média. Então, a gente vem aqui e coloca o valor da média menos SD, que aí vai ser o para baixo. E agora, a gente coloca... acho que tem que ser aqui dentro. O valor da média, para descobrir o máximo, né? Mais o SD. Mais SD. E aqui fora eu posso colocar a largura que eu quero, aquela barrinha. Eu vou colocar aqui a largura de width igual a 0,15. A gente construiu aqui só a barrinha, mas a gente quer também o pontinho da média, e aí já é uma outra camada. Então, agora a gente vai chamar o geom point, que a gente já utilizou para fazer o box plot, né, o gráfico de dispersão. Agora aqui, como a gente já conhece, né, a gente utiliza o tamanho, por exemplo, igual a 4, o shape, que é qual tipo de símbolo que eu vou utilizar para representar só a média agora, e o preenchimento. Eu vou querer pintar de rosinha. Vou fazer primeiro só a primeira camada para vocês entenderem por que ele é por parte. Eu tirei o maisinho, eu vou rodar só essas duas primeiras linhas, ó. Tá vendo? Ele não colocou a bolinha, ele só fez mesmo o gráfico de barras. Agora eu vou pôr o maisinho aqui e vou rodar as 3 linhas. Ó, agora sim a gente tem o valor da média. E a gente pode editar da mesma forma que a gente vinha editando os últimos gráficos. Eu vou até copiar aqui para ser um pouco mais rápido. Ó, aqui eu editei os títulos dos eixos, do eixo X e do eixo Y, que é a região por riqueza. E eu terei o tema também, né, para ficar um tema mais agradável. Então, agora sim, a gente tem um gráfico de média e desvio padrão. Lembrando que o box plot, ele é um gráfico de medianas, quartis, mínimo, máximo. Não é a representação da média do desvio padrão. Então, essa aqui é uma forma de fazer isso. E a gente pode agora fazer o gráfico de erro padrão. Para fazer esse gráfico, a gente poderia fazer a mesma coisa e substituir aqui no lugar do SD pelo SE. Funciona do mesmo jeito, tá? Só que eu vou fazer um gráfico um pouquinho diferente. Vou rodar aqui para vocês verem como vai alterar. Ó, no local do SD,
D, eu coloco SE. Daí um gráfico de dispersão, a medida de dispersão agora seria o erro padrão, mais SE. Fica sempre menorzinho, né, o erro padrão. Pronto, já fizemos o de erro e o de desvio padrão. Sabe também um outro tipo de gráfico para representar a mesma coisa, só que um pouco diferente? É aqueles gráficos, vocês já viram aqueles gráficos de barra, como a gente fez anteriormente, mas eu vou voltar para o SD, que eu acho mais aqui. Só que na barra, você coloca uma medida de barra de erro, por exemplo, né? E o final da barra representa a média. Tem gente que gosta desse tipo de gráfico. Eu prefiro a bolinha, acho que fica mais representativo, né? Porque afinal é aquele valor médio. Mas eu vou ensinar vocês a fazer esse gráfico também. Então a gente começa do mesmo jeito. Ó, ggplot, dado sumário, vírgula, AES, x igual a região e y igual a US. Então aqui a gente tem que usar agora, não usar, e no local do que a gente usou o point, a gente vai usar, em vez de geom point, a gente vai usar o geom bar, que é a barra que vai representar a média. Então a gente inclui agora essa camada do geom bar. Stat igual a identity color igual a black. É sempre entre aspas. Esse aqui é aquele para deixar aquela beiradinha, o contorninho preto. Fio, eu vou colocar essa cor aqui, que é um azulzinho claro, ou verdinho claro, aquamarine. E vou dizer o tamanho. Size igual a 0.3. Vamos ver como que ficou. A gente pode alterar depois para editar. Ó, temos agora a média. Em vez de ser a bolinha, agora a média é essa barra aqui. Deixa eu alterar o tamanho para ver o que ele altera, que eu não lembro muito bem. É o tamanho do contorno, parece. Bacana. Tá, tamanho do contorninho. E agora, a gente pode incluir a gente tem a média pela barra, a gente pode incluir a barra do erro mesmo. Para isso a gente coloca o mais, né? E agora é geom underline error bar. E aqui, gente, é a mesma coisa que a gente tinha feito naquele gráfico anterior com a bolinha. A gente informa quem é o limite mínimo, né? Então, é a média menos o erro padrão. E o máximo é a média mais o erro padrão. E aqui dentro a gente pode colocar a largura também da barrinha, né, do erro. Agora, eu vou também alterar as legendas pela Labs. X igual a região, Y igual a riqueza de espécies. E vou também alterar o tema. Vou usar o tema Classic. Vamos rodar? Isso, ó. Temos nosso gráfico de média e de erro padrão. Agora, utilizando no local da bolinha, utilizando a barra, né? Para representar a média. E a dispersão aqui é representada pela barra do erro, né? Do erro padrão. Por último, para finalizar a aula, vamos então agora aprender como salvar um gráfico no ggplot. O primeiro passo para isso é verificar em que diretório estou. Para isso, utilizamos a função getWD. Ó,
me indiquei que estou no diretório errado. Estou aqui na pasta 2019, não é onde eu quero salvar. Então, eu quero alterar meu diretório. Para isso, eu uso o setwd. E aí, eu vou na pasta que eu gostaria de salvar minha figura. Ó, aqui, pasta figuras. Venho aqui, copio o endereço e abro aspas e colo aqui dentro. Agora é só inverter a direção da barra. Pronto. Agora sim, vamos conhecer a função. Eu vou pôr aqui no R para vocês verem. A função chama ggsave. Aqui. Então, a gente tem que dizer o novo nome do arquivo a ser salvo. O plot é o último plot que a gente rodou, que será salvo. A gente pode alterar algumas coisas. Por exemplo, aqui, a largura, a altura, as unidades da figura e o DPI. DPI é bem importante para a qualidade da figura, né? Vamos salvar a nossa? Então, vamos lembrar que a gente rodou essa aqui. A gente quer salvar essa figura. Então, a função é ggsave. Entre aspas, eu indico o nome da figura. Figura 1, aula 2. Vou botar média e SD. E eu tenho que colocar o tipo, como eu quero salvar essa figura. TIFF, JPEG, esse tipo de coisa, PDF. E aqui eu vou usar o TIFF. O próximo passo que eu quero alterar é a largura. Eu vou deixar ela quadradinha. Então, eu vou deixar ela, por exemplo, 6x6. Então, largura de 6 e altura 6. E o DPI? Eu vou alterar para 600. Vou aumentar. Vamos ver? Se salvou? A gente vai lá e confere. Ó, essa aqui eu salvei com esse nome, né? Pronto, ó. Região, riqueza de espécies. Tá salva essa figura aqui no nossa pasta, né? Que a gente criou para salvar as figuras. Então é isso. Antes de finalizar a mesma aula, eu vou deixar aqui uma dica de ouro para vocês. Uma dica de ouro do ggplot. Para quem não conhece, tem um arquivo, vou abrir aqui na internet, que chama cheat sheet. E é exatamente isso. É uma colinha pro ggplot. São 2 páginas de arquivo cheio de informação resumida, de maneira bem didática. Por exemplo, aqui a gente pode entender como que funciona, né, o ggplot, a parte mais básica, como que salva, alguns exemplos. E para mim o mais importante é isso aqui, para quem está começando. Eu tenho uma variável, as opções de trabalhar essa variável. Tenho 2 variáveis, sendo a primeira, tanto a x quanto a y contínuas, algumas opções. Agora, na verdade, a x é discreta e a y é contínua. Outras opções. Como visualizar o meu erro. Como criar mapas. As escalas, opções de cores. Aqui também é legal para fazer o gráfico de barra, como a gente aprendeu hoje. Título. Legenda, os temas, né, as opções de tema. Aqui também, para alterar os símbolos, lembra? Tem que ter a colinha para você saber que número que você tem que colocar na opção shape para poder alterar um símbolo. É bem bacana. E claro, o ggplot tem muita informação disponível na internet. Muita mesmo. Então, isso aqui é uma das dicas, mas se vocês procurarem em fóruns, blogs, vão encontrar muita informação. Eu acho que tem mais informações para fazer gráficos usando o ggplot do que usando a base do R, né? Como tinha aprendido na aula anterior. Que é bem interessante, porque assim isso permite que você tenha mais ajuda, né? Para construir os seus gráficos e para sanar suas dúvidas. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje foi uma introdução ao pacote ggplot. A gente vai continuar trabalhando com ele nas aulas seguintes, principalmente por meio de funções de manipulação. A gente vai conseguir juntar manipulação com visualização e assim criar gráficos mais complexos, mais interessantes e de forma mais eficiente. Então, espero que tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido a aula e espero ver vocês na próxima aula. Tchau, tchau!